Hoje nós vamos continuar a nossa matéria, pois não? Agora abriu o vídeo, né? Tá ok. Então vamos lá, nós vamos continuar a nossa matéria de Teoria Geral dos Recursos. E na aula anterior nós estávamos falando sobre o requisito objetivo dos recursos, que é ausência de fatos impeditivos para que o recurso seja recebido, né? Seja pelo juiz de primeiro grau, seja depois no juízo de prelibação perante ao tribunal, certo? Então eu falei para vocês da renúncia, falei para vocês da divergência entre a vontade do réu e do seu advogado. Então nós comentamos bastante sobre isso, que pela jurisprudência deve prevalecer a vontade de quem tem um conhecimento técnico, e pela doutrina afirma entender que deveria respeitar a vontade do réu, porque quem pode o mais pode o menos, que seria o mais, revogar até os poderes outorgados para o advogado. Portanto, o menos seria que a sua vontade fosse respeitada. Esse é o posicionamento doutrinário, porque o réu tem outra forma de resolver isso. Ele destitui o advogado constituído inicialmente, contrata um novo advogado que faz uma petição de desistência. Ele resolveria o problema, tá bom? Mas só a título de curiosidade, existia um requisito, que era o requisito do artigo 594 do Código de Processo Penal, que foi revogado, que dizia o seguinte, que quando o sujeito não era primário, ou se fosse primário, não ostentasse bons antecedentes criminais, assim reconhecido na sentença, ele não poderia apelar em liberdade. Então, ele só poderia apelar em liberdade, seja ele solto ou preso, né, se desaparecesse os motivos da prisão preventiva. É que naquela época a prisão em flagrante tinha um tempo indeterminado, né? Poderia ir até o trânsito julgado, hoje é diferente. Mas o que acontecia? O sujeito tinha que se recolher à prisão para que o recurso dele fosse recebido. Então, ele não era primário, ou se fosse primário não tinha bons antecedentes. Então, o artigo dizia que ele não poderia apelar, a apelação dele não seria recebida e não seria conhecida se ele não se recolhesse à prisão. Então é lógico que esse artigo foi revogado, mas durante muitos anos ele ficou em vigência. Tinha discussão doutrinária, né, que teciam comentários sobre a sua inconstitucionalidade, a sua incompatibilidade com o texto constitucional, até que ele foi revogado. Então hoje o sujeito preso ou sujeito foragido, né, independente de qualquer situação, se preencher o requisito objetivo e subjetivo, o juiz deverá receber o recurso dele de apelação. Necessário, lógico, que ele seja sucumbente, ainda que parcialmente. É necessário que haja essa sucumbência que demonstra, portanto, o interesse recursal. Tá certo? Tudo bem? Então nós falamos para que o recurso seja recebido, não pode existir esses fatos impeditivos, tá? Que são renúncia, divergência entre a vontade do defensor e do réu, tá? É uma questão que pode ter um desdobramento aí, e a questão da exigência dele ser preso para que a apelação seja recebida, que isso não existe mais, portanto, artigo 594 fora revogado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos passar para mais um requisito objetivo, que é a inexistência de fatos extintivos dos recursos. Aí pressupõe, né, que o sujeito já interpôs o recurso. Então ele já interpôs o recurso. O que pode extinguir o recurso que ele haja interposto? O que pode extinguir? Pois não.
Não pode existir nenhum fato extintivo dos recursos. Impeditivos é o que nós acabamos de falar, certo? Impede que o recurso seja recebido. Agora, e se ele já foi recebido? O que pode extinguir o recurso? É isso que nós vamos falar agora. Então, uma das hipóteses que pode, um dos fatos que podem extinguir o recurso já interposto, né? Isso é uma observação. O Ministério Público não pode desistir do recurso que haja interposto, né? Artigo 576 do Código de Processo Penal. Então, o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto, ok? Mas o particular, né? O réu, aliás, ele pode desistir do recurso, tranquilamente. Ele interpôs o recurso, o juiz recebeu, em qualquer grau que estiver, ele pode desistir do recurso. Ali interpôs, depois lança uma petição através do advogado desistindo do recurso. Ele pode, o recurso é faculdade, não é obrigatoriedade. Ele tem a faculdade de recorrer ou não. Se ele recorreu, ele pode desistir do recurso que haja interposto, certo? Tranquilamente, não tem problema algum. E aí vai certificar o trânsito julgado. Só se o Ministério Público tiver recorrido também. Aí vai ser apreciado o recurso do Ministério Público, porque a parte da defesa já transitou em julgado para a defesa, porque ela desistiu do recurso que ela interpôs, seja apelação, seja um recurso em sentido estrito. Certo? Então, nós temos aí a desistência, que é um fato extintivo do recurso. A defesa pode desistir da apelação já em segundo grau, preparada para ser julgada. Ela pode lançar uma petição desistindo do recurso. Ela pode desistir do recurso especial, do recurso extraordinário, para que opere o imediato trânsito julgado daquela decisão. Ela pode, sem problema algum, certo? Agora, ocorrendo divergência, aí da mesma forma, da vontade do advogado que não quer desistir e do réu que quer desistir, aí nós voltamos para aquela mesma explicação anterior. Então o réu quer desistir, o advogado não quer. Não, essa apelação tem que ser julgada, não podemos desistir. É melhor para você que ela seja julgada. Mas o réu insistiu, o apelante insistindo, o réu, eu quero desistir. Prevalece a vontade do advogado ou prevalece a vontade do apelante, que é o réu? Prevalece a vontade do advogado, conforme o entendimento jurisprudencial. O tribunal vai analisar a apelação, porque o advogado manteve a insistência, ele não desistiu do recurso. E o advogado conhece o que é melhor para o seu constituinte. Isso é o que entende a jurisprudência. Já a doutrina diz, não, ele pode desistir. Entre a divergência aí deve reconhecer a vontade do apelante, que é desistir. Então o recurso não pode ser julgado. Se o próprio réu lança um escrito dizendo que quer desistir do recurso, como que o advogado pode contradizer esse argumento do réu, que não quer ver seu recurso julgado, que ele quer desistir do recurso, por qualquer motivo que seja? Então, a doutrina, da mesma forma, sustenta. Olha, deve respeitar a vontade sempre do réu. Por quê? Tem como o réu resolver isso? Tem. Revoga os poderes para o advogado que não quer desistir, contrata outro advogado, o outro advogado vai lá e desiste. Pronto, resolveu o problema do réu, que não queria que o recurso fosse apreciado. Tá certo? Então esse é o posicionamento doutrinário. O posicionamento doutrinário é que deve prevalecer o argumento do advogado, de quem tem o conhecimento técnico para saber o que é melhor para o seu constituinte. Tudo bem? Então falamos aí da desistência e a divergência na desistência entre a vontade do advogado e a vontade do réu. E outra hipótese também que pode gerar a extinção do recurso é a deserção.
né? Vai ser julgado deserto quando, por exemplo, numa ação penal privada, num recurso de ação penal privada, não for recolhida as custas de preparo, certo? Então, se não for recolhida as custas de preparo na ação penal privada, o recurso será julgado deserto, exceto o juizado especial, né? Que em primeiro grau do juizado especial não tem custas, não tem nada, tá? Mas se você propõe uma queixa-crime no procedimento ordinário ou sumário, a depender do tanto de crime, né? Se os crimes apenados com reclusão ou com detenção, mas vamos imaginar que saia fora da esfera do juizado. Necessariamente você tem que recolher as custas do processo e para você apelar, você tem que recolher as custas de preparo, porque se você assim não fizer, o seu recurso então será julgado deserto. Então a deserção é um fato que extingue o recurso. Ele não será apreciado pelo tribunal, porque houve um fato extintivo que é a deserção. Tudo bem? Então falamos do segundo fato extintivo. E o terceiro, que não existe mais, mas é importante para que vocês tomem conhecimento que isso já existiu, que era o antigo 595 do Código de Processo Penal, que era o seguinte: o sujeito apelava, o juiz recebia a apelação dele. A apelação dele estava lá no tribunal para ser julgado. Antes de ser julgada a apelação, ele fugia da cadeia. E nesse caso, a apelação dele não seria conhecida, porque seria julgada deserta. Olha que entendimento. É lógico que a Constituição de 88 não contemplou isso, né? Fere a garantia constitucional da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, né? O que tem a ver? O sujeito fugiu da cadeia, está foragido? Qual que é o problema do tribunal apreciar a apelação dele? O que tem a ver uma coisa com outra? Ele vai continuar foragido. O tribunal pode acatar o recurso da defesa, ou, se não, julgar negar provimento ao apelo da defesa, tá? O que não tem nada a ver com a prisão. Então, por esse motivo, o artigo 595 foi revogado. Mas era isso que ele dizia. Olha, se o sujeito apelar e fugir da cadeia, a apelação dele será julgada deserta, porque houve a fuga. Então, olha, se ele não fosse primário e bons antecedentes, ele tinha que se recolher à prisão, senão a apelação dele não seria recebida. Artigo 594. E o 595 dizia, olha, se a apelação dele for recebida e depois ele fugir da cadeia, a apelação dele não será conhecida, será julgada deserta. Isso existia, tá? Não existe mais, né? Depois do texto constitucional de 88, então não existe mais nenhuma dessas duas hipóteses que eu acabei de apontar para vocês só a título de conhecimento, né? Porque se vocês olharem lá no Código de Processo Penal, vocês vão verificar que estão revogados esses dois artigos do Código de Processo Penal. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá, vamos falar dos requisitos de ordem subjetiva. Então, nós falamos nesse primeiro momento dos requisitos de ordem objetiva, né? Objetivo, que é cabimento, adequação, regularidade, tempestividade, ausência de fatos impeditivos e ausência de fatos extintivos. Esses são os pressupostos objetivos dos recursos. A teoria geral dos recursos, esses são os pressupostos. Tá? E não existe também agora, nós vamos falar, e já comentamos parte dele, os pressupostos de ordem subjetiva. Então está relacionado ao sujeito, que tem interesse ou não recursal, mas o sujeito que é parte do processo, né? Então, por exemplo,
para que um recurso seja recebido, é necessário que o sujeito tenha sido sucumbente, né? Total ou parcialmente. Né? Nós falamos da sucumbência única, recíproca, múltipla, reflexa. Então, para que alguém possa recorrer, é necessário que tenha um interesse na reforma daquela decisão. Não pode ser um puro interesse moral, não. Ele tem que ter um interesse processual na reforma. Portanto, ele tem que ser sucumbente, ainda que seja parcial. Então, o juiz, por exemplo, condena nos termos da denúncia, mas fixa o regime semiaberto. O promotor vai recorrer para o tribunal fixar o regime inicialmente fechado. Certo? Porque ele pedia, olha, tendo em vista, peço a condenação nos termos da denúncia e que seja aplicado o regime inicialmente fechado para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal. O juiz dá um regime semiaberto. Então, o Ministério Público, nesse caso, ele seria sucumbente, ele teria interesse. Ele pode recorrer, por exemplo, da dosimetria da pena, não só ele, como a defesa, numa condenação, pode discutir. O promotor entende que o juiz deveria colocar uma pena mais alta, a defesa entende que era mais baixa, que usou a reincidência 2 vezes, bis e idem, então a defesa está com a razão, pode recorrer só disso. Ela não recorre da autoria e materialidade que já foi comprovada, mas ela recorre do quanto da fixação da pena. Ela seria sucumbente nesse aspecto. Tá? E o promotor, para majorar a pena, também teria interesse processual, interesse recursal. Então, esse é o interesse, o requisito subjetivo, que é o interesse na reforma da decisão. É igual nós comentarmos, por exemplo, o réu que foi absolvido, ele pode ter interesse na reforma da decisão? E lembrando, quando só a defesa recorre, o tribunal não pode aumentar, né? Porque nós estudamos do princípio da vedação a reformatio impejus. Não existe reforma para piorar a situação. Já reformatio in melius é possível. Quando o promotor pede para aumentar a pena, só ele recorre, o tribunal pode absolver. Vige o princípio da verdade material, verdade real, no processo penal. Isso pode acontecer. Agora, vocês respondendo à pergunta, o réu foi absolvido, ele tem interesse processual em recorrer? Sim ou não? Não? Vi uns 2 não de uma vez aí. Estamos com... Tem? Então, que forma isso? Esse é o exemplo que eu dei já, mas eu quero saber que forma, que absolvição foi essa? Você demonstra um interesse recursal se tiver algum reflexo de natureza extrapenal. Por exemplo, o réu pode ter sido absolvido com fundamento no artigo. Eu vou dar os artigos para vocês. Peraí que eu vou disciplinar aqui. Sim, não, eu sei que é o 386, eu estou dizendo que eu vou disciplinar eles aqui, indicar todos os incisos aqui agora. Toda vez que a absolvição for com fundamento no 386, inciso 2, inciso 3, inciso 5º, inciso 6º, última parte, inciso 7º, a defesa pode ter interesse em recorrer de uma sentença absolutória. Por quê? Porque essas absolvições não fazem coisa julgada no cível. Ou seja, não impede que o sujeito, mesmo sendo absolvido, que ele tenha que responder uma indenização, uma ação de reparação de dano no cível.
Entenderam? Então, ele tem interesse na reforma. Então, ele foi absolvido com um desses incisos que eu acabei de dizer aqui, ele pode recorrer para mudar o inciso. Fala, não, peraí, está provado aqui que o crime não existiu. Artigo 386, inciso 1. Esse é ótimo para ele. Esse faz coisa julgada no cível. Ele não responde por indenização, não pode sofrer consequências administrativas ou cível, nenhuma. Ele foi absolvido com fundamento no 3864. Faz coisa julgada no cível. Ele não pode sofrer nenhuma consequência no âmbito cível, administrativo, nenhuma. Ele foi absolvido como amparado por uma causa excludente da ilicitude. Quem age amparado por uma causa excludente da ilicitude, age de acordo com o direito. Portanto, não há o que indenizar, não há o que sofrer consequência no âmbito administrativo, no âmbito civil, porque esta decisão que absolve, reconhecendo uma causa excludente da ilicitude, ela faz coisa julgada no civil. Então, toda vez que o réu for absolvido por uma sentença cujo fundamento não seja no inciso 1, no inciso 4 ou no inciso 6, primeira parte, ele pode recorrer da sentença absolutória. Ou seja, nessas situações, nas demais situações, não faz coisa julgada. Não impede que alguém busque no civil, no administrativo, a reparação do dano causado pelo ato que ele foi julgado. Por quê? O fato pode ser que não constitui infração penal, mas constitui um ilícito civil, constitui um ilícito administrativo. Tá certo? Então isso nós já falamos desde o semestre passado que eu venho falando sobre isso. Então a defesa tem sim interesse de mudar essa classificação de inciso. Agora, se ela pede absolvição com fundamento no 386, inciso 1, o juiz absolve com fundamento no 386, inciso 1, ela não teria nenhum interesse em recorrer daquela sentença absolutória, tá? Porque ela não foi sucumbente. Portanto, ela não tem interesse. Tá certo? Então é necessário que observem bem isso que eu falei em relação a todos os incisos do artigo 387, 386 do Código de Processo Penal. Certo? Então esse é um requisito subjetivo, que é o interesse processual na reforma. Isso é tão importante quando a gente fala de sentença absolutória, porque de repente o sujeito é funcionário público, o advogado fala para o funcionário público: olha, eu consegui te absolver, viu, que ótimo, tá ok. E ele está trabalhando. No processo administrativo dele foi suspenso, ou nem foi iniciado, ele está trabalhando. Tá certo, foi absolvido, falta de provas. O advogado fala: maravilha, vamos recorrer, você foi absolvido. Aí vem um processo administrativo e demissão a bem de serviço público. E já transitou em julgado no crime. Absolvição com fundamento no inciso 7. Aí arrebentou a vida do sujeito. Porque não existe revisão criminal para mudança de incisos de absolvição. Só cabe revisão criminal de sentença condenatória e absolutória imprópria. Não cabe de sentença absolutória própria para mudar inciso de absolvição. Não cabe revisão criminal. E a única coisa que poderia mudar, modificar o trânsito em julgado, seria a revisão criminal. E nesse caso ficará impossibilitado. Olha a consequência disso. Imagina se você, na qualidade de advogado, dando uma informação dessa para o seu constituinte. O tamanho do prejuízo eterno que ele teria. Tudo bem, poderia até não dar certo a absolvição para mudança de inciso, mas seria obrigação do advogado, mesmo se não tivesse contratado ele, notificar ele do que vai ocorrer caso ele não tente uma apelação ou se transitar em julgado a absolvição com aquele fundamento. O que pode acontecer lá no processo administrativo ou no cível, uma ação de reparação de dano. Por isso que você tem que esclarecer o seu cliente nesse sentido. Tá bom? Porque depois não tem jeito mais. Transitou em julgado, acabou. Tá certo?
Tudo bem? Interesse recursal, interesse processual, requisito subjetivo. E depois nós temos a legitimidade, que também é um pressuposto de ordem subjetiva, né? Então, de sentença em ação penal pública, o Ministério Público ele é parte legítima para recorrer, se ele for sucumbente, né? O assistente de acusação também, se a apelação do Ministério Público não for plena, o assistente de acusação também poderá apresentar o recurso de apelo. Ou se o Ministério Público não apelar. Eu fiz um júri aí do Ituverava, né? O sujeito acusado matou um irmão e tentou matar outro, eles eram gêmeos. Eu fui assistente de acusação, por incrível que pareça, né? Um foi absolvido, e o outro, o que matou, foi absolvido de um homicídio e condenado pela tentativa de homicídio, tá? E aí eu apelei da sentença, o promotor não apelou, o apelo foi só meu, então o apelo do assistente de acusação, certo? Mas se o promotor, vamos imaginar que o caso não tem assistente de acusação, o promotor não apela, isso aí nós vamos tratar no recurso de apelação, estou só adiantando na teoria geral para vocês entenderem. Se o promotor não apela no prazo legal de 5 dias, não interpõe a apelação, nos casos das decisões do tribunal do júri, a vítima ou seus representantes legais, ou seja, o CAD, pode apresentar no prazo de 15 dias, se o assistente não tiver habilitado no processo, ou de 5 dias, se ele já estiver habilitado no processo, interpor uma apelação supletiva. Tá? Então, olha, a vítima, né, ela vai contratar um advogado que vai se habilitar no processo e vai apresentar a apelação supletiva, quando o Ministério Público não apresenta um recurso das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, certo? Então, isso é chamado de apelação supletiva. Tá? Então, tem legitimidade as partes, né? Tanto a acusação quanto a defesa, para recorrer das decisões proferidas pelo juiz singular e das decisões proferidas também pelo Tribunal do Júri. E outros recursos também, a depender se a parte é sucumbente ou não. Mas, por exemplo, o Ministério Público não tem legitimidade para apelar de sentença absolutória na ação penal privada. Ele não tem legitimidade. Porque ele funciona como fiscal da lei e velará pelo princípio da indivisibilidade, nos termos do artigo 48 do Código de Processo Penal. Então, na ação penal privada, o Ministério Público é fiscal da lei, atuante, oficiante obrigatório no processo, como fiscal da lei, tá? Podendo aditar a queixa, repudiar, oferecer denúncia substitutiva, tá? Mas só que de sentença absolutória ele não pode fazer uma apelação. Tá? Vamos imaginar que o querelado foi absolvido. O promotor vai oferecer, não, por quê? Porque na ação penal privada, veja o princípio da disponibilidade. A parte pode abandonar o processo, eu não quero saber mais desse processo, para por aí. Veja o princípio da disponibilidade. Já na ação penal pública é indisponibilidade, mas o promotor não é obrigado a recorrer, recurso é voluntário. Mas se ele recorreu, ele não pode desistir. Artigo 576. Artigo 576 não pode desistir. Tá certo? Olha que interessante. Então, esses são os requisitos dos recursos. Requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Subjetivos, interesse e legitimidade para recorrer. Certo? Agora, isso nós vamos estudar em todos os recursos. Por exemplo, nós vamos chegar nos embargos infringentes. Decisão, cabe embargos infringentes ou de nulidade de acordo não unânime desfavorável ao réu.
Então, só a defesa tem legitimidade para propor embargos infringentes. O Ministério Público não tem. O Ministério Público não tem. Por exemplo, a decisão que concede que denega habeas corpus em segundo grau. Quem tem legitimidade para interpor recurso ordinário constitucional? A defesa. Aí a decisão que concede habeas corpus em segundo grau. O Ministério Público tem legitimidade para propor recurso especial ou extraordinário, ou ambos. Porque não cabe embargos infringentes ou de nulidade em acórdão de habeas corpus. Aí nós temos decisão de última ou única instância proferida pelo Tribunal de Segundo Grau, no âmbito estadual ou no âmbito federal. Então, nesse caso, o Ministério Público teria legitimidade para propor o quê? Recurso especial extraordinário ou ambos, tendo em vista um acórdão que concedeu habeas corpus em segundo grau. Se denegou, é só a defesa que tem legitimidade para interpor o recurso ordinário constitucional ao STF. Ao STF ou ao STJ, né, no prazo de 5 dias. Os termos do artigo 105, inciso 2 e 102, inciso 2 da Constituição Federal, que trata do recurso ordinário constitucional. O recurso extraordinário está no artigo 105, 102, inciso 3º, recurso especial 102, inciso 3º, letra A, B, C e D. Tá bom? Pois não. Sim, disponibilidade. Por exemplo, o querelado foi absolvido. Eu sou o querelante. O Ministério Público é fiscal da lei. Aí ele vê que houve lá, houve uma injustiça aqui, tal. Só, vocês estão me vendo aí? Esse computador aqui tá dando um problema aqui, não sei o que está acontecendo. Vou voltar aqui, tá bom. Então, o que acontece? Eu sou o querelante, o querelado foi absolvido, o Ministério Público é o fiscal da lei. O que acontece? O Ministério Público pode entender até que houve uma injustiça, só que ele não tem legitimidade para apelar, por quê? Eu, como querelante, é disponível a ação para mim. Eu posso abandonar aquele recurso e falar, não quero nem saber mais disso aí. Não vige o princípio da disponibilidade na ação penal privada? Então, eu posso até perdoar antes do trânsito julgado. Por exemplo, saiu a sentença, mas fala, não, eu quero perdoar o autor dos fatos. É lógico que já saiu a sentença, ele não vai querer aceitar o perdão, mas a qualquer momento, até o trânsito julgado, eu posso perdoar. Se ele foi condenado, se ele fosse condenado o querelado. Por quê? Porque vige o princípio da disponibilidade. Disponibilidade. Tudo bem? Por nada. Disposição. Bom, então nós falamos desses requisitos. É lógico que pode existir alguns requisitos especiais nos demais recursos que nós vamos estudar, né? Por exemplo, nós vamos estudar recurso especial extraordinário. No recurso especial, nós temos a questão do pré-questionamento, que é um dos requisitos tanto para o recurso especial ou recurso extraordinário. Ou seja, a matéria objeto de violação de dispositivo infraconstitucional ou dispositivo constitucional deve ser debatida no acórdão recorrido, deve ser ventilada no acórdão recorrido. Caso não seja, obrigatoriamente você tem que propor embargos declaratórios para pré-questionar a matéria, para que depois você interponha o recurso especial, recurso extraordinário ou ambos. Certo? Então, esse é um requisito especial para o recurso extraordinário e para o recurso especial. E existe outro requisito também no caso do recurso extraordinário. Por quê? No recurso extraordinário, além de todos esses requisitos, objetivo, subjetivo e pré-questionamento, ainda tem a repercussão geral. Foi criado com a emenda 45/2004, reforma do judiciário, né? Ou seja, que aquela decisão a ser proferida naquele recurso extraordinário, ela tenha que ter repercussão geral. Ela deve extrapolar os limites, os interesses, os limites subjetivos da causa. Ou seja, não pode resolver só a minha questão,
tem que resolver um número de indeterminado de pessoas que estejam na mesma situação. Tá? Por exemplo, vou dar até um exemplo fora vamos imaginar numa progressão. Se fosse discutir agora que 70% de cumprimento da pena, já no artigo 112 do projeto anticrime, seria inconstitucional. Então você vai discutir isso, chega lá no recurso extraordinário. Quando o STF decidir isso, vai resolver só o meu caso? Ou vai resolver um número indeterminado de pessoas que estão ali naquela faixa de cumprir ou não 70% da pena nos termos lá do artigo 112? Nesse caso eu digo que essa questão da progressão, ela extrapola os limites subjetivos da causa. Tá? Então isso é repercussão geral. Nós vamos estudar cada recurso especial isoladamente, só estou dando um exemplo para vocês que nós não esgotamos aqui requisitos de todos os recursos, mas da grande parte deles, porque só esses recursos de natureza excepcional que tem esses requisitos a mais que eu acabei de dizer. Pois não, quem ia fazer uma pergunta? Já falei? Tá bom. Então falamos dos requisitos objetivos e subjetivos dos recursos. Pois não. Não, mas a repercussão geral está no Código de Processo Civil. Ela está no artigo 103 da Constituição Federal e o recurso especial extraordinário está todo no Código de Processo Civil. E o recurso... Sim, o recurso especial extraordinário não é só para matéria penal. Você pode usar matéria tributária, matéria civil, matéria administrativa. Nós vamos estudar que está lá no processo civil o recurso especial extraordinário, tá? Está tudo lá. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar e falar agora dos efeitos dos recursos de maneira geral. Então, os recursos podem ter 4 efeitos, né? Eles podem ter efeito devolutivo, que é a regra do efeito, né? Devolve à instância superior para apreciação da matéria. É lógico, na apelação devolve-se toda a matéria fática e a matéria de direito. Quando eu falo de recursos excepcionais, recurso especial extraordinário, devolve somente as questões de direito para serem debatidas, seja no STJ ou no STF. As questões fáticas, não. Súmula 7 do STJ não discute as questões fáticas mais, que já foram discutidas em segundo grau. Os recursos excepcionais, seja especial ou extraordinário, vão discutir somente, devolve somente a matéria de direito e não a matéria fática. Já na apelação, não, aí é amplo aspecto, tanto a matéria fática como direito. Então, devolve-se a matéria de fato e de direito. Tá? Mas a regra geral de todos os recursos é terem um efeito devolutivo, seja só a questão de direito, que eu exemplifiquei, ou a questão fática e de direito. Tá certo? Bom, o outro recurso é o efeito suspensivo, né? Um recurso que dá efeito suspensivo na decisão. Então, o recurso especial extraordinário, por exemplo, ele não tem efeito suspensivo. Tá? Mas em matéria penal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que mesmo o especial extraordinário não tendo efeito suspensivo, não é possível a execução provisória da pena com base em decisão de segundo grau. É necessário que a decisão transite em julgado para que o sujeito cumpra a pena. Não estou falando de prisão preventiva. Isso pode ser decretado a todo momento pelo tribunal, desde que apareçam os requisitos do artigo 311, 312, 313. Estou falando de execução provisória da pena, com base em decisão de segundo grau. Então, mesmo o recurso especial, que seria um fundamento, aqueles que defendem a execução, a prisão em segundo grau e execução da pena em segundo grau, um dos argumentos que ele diz é, olha, a lei diz que o recurso especial extraordinário não tem efeito suspensivo. Portanto, pode ser executado em execução provisória, mas não, pelo princípio da inocência, pela garantia constitucional da inocência, lá do artigo 5º, do artigo 283 do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que não cabe execução provisória. Então, se você está em liberdade,
vai interpor um recurso especial, o recurso extraordinário, tá? Você vai conseguir responder em liberdade até o trânsito em julgado, certo? Agora, se você já está preso e permanece os motivos que autorizam a prisão preventiva, você pode recorrer através do recurso especial extraordinário, mas aí com a prisão preventiva já decretada, porque permanecem os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. Portanto, ela continua, certo? Ela continua. Mas no acórdão, por exemplo, da apelação, que sem embargos infringentes, então tem decisão de última ou única instância, o tribunal pode revogar a prisão preventiva e autorizar ele recorrer especial extraordinariamente em liberdade. Quando? Quando o tribunal verificar que desapareceram os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. Aí ele revoga a prisão preventiva. Não seria nenhum um favor, seria uma obrigação, porque a Constituição diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Tá certo? Mas então o efeito pode ser suspensivo, né? Por exemplo, nós vamos estudar uma parte do recurso em sentido estrito que ele pode ter efeito suspensivo, né? Perda, quando julgar quebrada a fiança, quer dizer, a perda de parte da fiança só vai ocorrer com o trânsito julgado. Então, nesse caso, nós falamos que o recurso em sentido estrito ele tem efeito suspensivo, certo? Então, nós vamos estudar algumas partes do efeito do recurso em sentido estrito que ele será recebido no efeito suspensivo. Já o agravo à execução, o legislador diz no artigo 197 da Lei 7.210 de 84 que das decisões proferidas pelo juiz da execução que abre agravo à execução sem efeito suspensivo. Portanto, ele não terá o efeito suspensivo, certo? O efeito é só devolutivo, exceto uma única situação do artigo 179 da LEP, de revogação de medida de segurança. Quando o juiz determina a revogação da medida de segurança, enquanto não transitar em julgado para o Ministério Público, não pode cumprir a decisão, o juiz não pode liberar o internado. Então, se o juiz decretou a liberação, a revogação da medida de segurança, o promotor agravou. Enquanto não transitar em julgado essa decisão no agravo, no recurso especial extraordinário, se ele opor do agravo, lá na frente especial extraordinário, o sujeito não vai ser desinternado, porque o artigo 179 diz que, nesse caso, a decisão do juiz de revogação só será cumprida após o trânsito em julgado. Então, nesse caso, nós podemos falar que se o Ministério Público agravar, esse caso é o único caso que o agravo terá efeito suspensivo. Nos demais casos, o agravo não terá efeito suspensivo. Por exemplo, no pedido de progressão de regime, o promotor é contra, o juiz da execução concede, o promotor agrava, o sujeito vai ter o direito à progressão, mesmo o promotor agravando. Por quê? O agravo não tem efeito suspensivo. Tá certo? A apelação, ela poderá ter efeito suspensivo? Depende. Se o sujeito está em liberdade e na sentença não aparece nenhum motivo até a sentença para o juiz decretar a prisão preventiva, nós podemos falar que a apelação terá efeito suspensivo, porque suspende aquela sentença condenatória, a execução da sentença condenatória, porque não tem os requisitos da prisão preventiva, certo? Agora, se o sujeito está em liberdade e na sentença o juiz recebe informação concreta da presença dos requisitos da prisão preventiva, então, nesse caso, né, será decretada a prisão preventiva e a apelação, nesse caso, não terá efeito suspensivo, será só devolutivo, porque o sujeito já vai iniciar o cumprimento provisório em prisão preventiva, porque o que ele cumprir depois que transitar em julgado, faz a detração nos termos do artigo 42. Desconta o que ele já cumpriu em prisão preventiva na pena definitiva que ele há de cumprir lá frente ao juiz da execução. Tá certo? Então falamos duas espécies de recurso. Recurso a efeito, aliás, devolutivo e efeito suspensivo. Tá? Pois não. Não, mas
Então, não, mas essa é uma matéria assim, que a gente não está nem discutindo sobre prisão preventiva, né? Essa matéria de processo penal 1, prisão preventiva. Mas só exemplificar, não conheço a fundo do processo, mas o ministro Marco Aurélio fundamentou no artigo 316 que diz o seguinte: a cada 90 dias, o juiz deve analisar e verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou não. A cada 90 dias, sob pena de nulidade. É isso que diz o artigo 316. E no caso do André do Rep, o juiz não teria feito isso. Se o sujeito está preso preventivamente, a cada 90 dias o juiz tem que reavaliar se permanecem os motivos que autorizaram a prisão preventiva ou não. Certo? Então o artigo 316 é isso. Verificou-se que o juiz do processo não tinha manifestado no prazo que determina o artigo 316, que é a cada 90 dias, e o sujeito estava preso. Então o ministro Marco Aurélio, olha, eu vejo um constrangimento ilegal porque não existe fundamentação na prisão nos termos do artigo 316, que obriga o juiz a cada 90 dias manifestar se estão presentes ou não os requisitos da prisão preventiva. Tudo bem? É nesse aspecto que diz o artigo 316. Tá? Então, o juiz a cada 90 dias deve reavaliar a necessidade da manutenção ou se é caso de revogação da prisão preventiva, certo? Mas o Supremo entendeu, por maioria, o Pleno do Supremo Tribunal Federal entendeu, por maioria, que esse efeito de colocar o sujeito imediatamente em liberdade, revogando a prisão, não é automático. Passou 90 dias, não tem decisão, coloca em liberdade automaticamente. O Supremo, por maioria, entendeu que não. O juiz deve manifestar sobre isso. Não é simplesmente ele não manifestou que já vai colocando em liberdade, como o ministro Marco Aurélio fez, não. Por maioria, o Supremo entendeu assim, tá bom? Então falamos dos dois efeitos do recurso, devolutivo e efeito suspensivo. E temos também mais dois efeitos que nós vamos falar agora. E um desses efeitos é o efeito regressivo ou iterativo, né? Ou o juízo de retratação, que vocês conhecem, como tem lá no agravo de instrumento, lá no processo civil, que vocês já estudaram. Então você interpõe o agravo de instrumento lá no processo civil perante o Tribunal de Justiça, tá? E você tem que mandar uma cópia do juiz para o juiz que deu a decisão que você agravou, uma cópia do agravo de instrumento, para que o juiz manifeste se ele se retrata ou não da decisão. Se ele se retratar, ele comunica o tribunal, pede objeto o agravo. Certo? Se ele não se retratar, o agravo será apreciado. Tá? Então, aqui no processo penal, nós temos esse efeito. Por exemplo, nos embargos declaratórios, o juiz pode rever a sua decisão para aclarar, para acertar, porque o embargo de declaração não é regra ele ter efeito infringentes. Até parte da doutrina que até negam esse efeito infringente dos embargos declaratórios, porque ele não é modificativo, ele não modifica o erro injudicando, certo? Para isso tem apelação, mas ele vai acertar, aclarar, consertar aquela decisão, tornar ela objetiva, tornar ela clara. Essa é a função do juiz nos embargos declaratórios, será objeto de estudo posteriormente. Então, ele pode fazer esse juízo de retratação. No recurso em sentido estrito, é obrigatório, né? Quando você interpõe, oferece razões e contrarrazões, o juiz vai manifestar se ele mantém a decisão ou se ele modifica a decisão. Se ele manter a decisão, se for o caso de recurso em sentido estrito, ele manda para o tribunal. Se ele reformar a decisão, a outra parte agora que vai ser sucumbente pode, por simples petição, requerer que o recurso seja enviado para o tribunal. O agravo e execução também, da mesma forma, tem esse juízo de retratação. O juiz pode se retratar. Tá? Na carta testemunhável, também, na correição parcial, que aqui o Código Judiciário do Estado de São Paulo e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prevê que a correição parcial segue o rito do agravo de instrumento. Portanto, há juízo de retratação também no erro improcedendo, no caso de cabimento de correição parcial. Tá? Agora, apelação não tem retratação, né?
É, outra hipótese, no agravo regimental, não é nem a retratação, né? Você pode conseguir a modificação dos votos, porque era 2-1 desfavorável ao réu. No julgamento dos embargos vai entrar um outro relator e um revisor. Então, e aqueles dois que votaram contra, pode passar a votar a favor. Então, eles estão modificando o voto, não é simplesmente juízo de retratação. Eles estão modificando o voto e votando com a divergência, se for o caso. Tá certo? Tudo bem? Então, falamos do efeito regressivo ou iterativo, tá? Que tem no recurso em sentido estrito, no agravo, não todas as hipóteses de recurso em sentido estrito, não todas. Por exemplo, a decisão que pronuncia o réu suspende tão somente o julgamento. E agora, com o projeto anticrime aí, até esse efeito ele foi questionado na lei aí, né? Que o sujeito poderia ser julgado imediatamente pelo júri, independentemente se ele entrou com recurso em sentido estrito na decisão que mandou ele a júri popular. Né? Depois nós falamos sobre isso. Vamos lá. E tem o efeito extensivo. Está lá no artigo 580 do Código de Processo Penal. O efeito extensivo não são todos os recursos que detêm, porque tem um requisito. Presta atenção no exemplo. 4 pessoas, presta atenção no exemplo, senão vocês não conseguem entender. 4 pessoas cometeram um roubo, certo? 3 réus apelaram. Um não apelou, falou, não quero apelar. Transitou em julgado. 3 apelaram. Chegando lá no tribunal, o juiz tinha condenado. Por isso que apelaram. Chegou lá no tribunal, o tribunal disse o seguinte, que não havia contra aquelas pessoas prova suficiente para condená-los. Nesse caso, vai estender aquele que não apelou? Mas se contra aquele que não apelou tiver prova que ele participou do crime? Ele não foi julgado, não foi analisada a situação dele. Então, nesse caso, nós podemos dizer que não comunica. Comunicaria o seguinte, quando não tiver questão pessoal. Exemplo, um não apelou, crime de furto, 4 réus foram condenados. Um não apela, 3 apelam. Lá na apelação, o tribunal fala o seguinte, eu vou absolver com fundamento no 386, inciso 1. Está provado que o furto não existiu. Pergunto, nesse caso, comunica aquele que não recorreu? Tem o efeito extensivo aquele que não recorreu? Tem. Quando não tiver nenhuma situação pessoal. Nesse caso, se o tribunal está falando que aquele fato descrito na denúncia ficou provado que ele não ocorreu, se ele não ocorreu para os 3, não ocorreu para o outro também, porque os 4 foram denunciados pela mesma denúncia. Então, nesse caso, vai comunicar somente quando tiver questões pessoais que não comunicam. Por exemplo, olha, o tribunal reconheceu a extinção da punibilidade porque um dos 3 réus era menor de 21 anos à época do crime. Então, reduz o prazo prescricional em metade. Os outros vão ser beneficiados também pela prescrição? Em metade? Reduz a contagem em metade? Não, porque é uma situação pessoal. Ah, mas esse efeito tem no habeas corpus também? Tem vários recursos. Se não tiver caráter pessoal. Por exemplo, 4 pacientes impetraram habeas corpus. O tribunal concede para um, do mesmo processo, 4 réus. O tribunal concede para um porque ele demonstrou que tem graves problemas de saúde. Então, o tribunal substituiu pela prisão domiciliar. Aos outros 3 também vão ter direito à substituição? Vai ter efeito extensivo aos outros 3 que não têm problema de saúde? Não, por quê? Não é caráter pessoal? Então não comunica. Somente comunica quando é caráter geral.
Por exemplo, os 3 recorreram de um suposto dano. 3 foram condenados, 4 foram condenados. 1 não recorreu, 3 recorreram. Chegando lá, o tribunal fala, não, mas eu vou absolver aqui os 3 com fundamento no 386, terceiro. Por quê? O fato narrado não constitui infração penal. Ora, se não constitui infração penal para aqueles 3, vai constituir para aquele que não apelou? É lógico que não. Então, vai ter um efeito extensivo para aquele que não apelou, porque não se está tratando de questões pessoais, está tratando, sim, de questões o quê? De natureza objetiva. Está falando que não constitui infração penal o fato narrado na denúncia e o fato